professor Brunelli, do canal Script Math, aula 6, certo? Parte 2, somatório. Então, eu só queria mostrar mais algumas propriedades para vocês. É o seguinte, quando a gente tem o somatório, para quem não conhece o somatório, não viu a aula introdutória lá, vê ela, certo? A parte 1. E se já conhece, beleza? Vocês vão ver bastante aqui no canal, tá certo? Mas então, o somatório da função, certo? Dessa função desse nosso índice. A gente já sabe que ela vai do n até o m, até a função de n até a função de n, certo? Só que nesse meio aqui, a gente pode achar algum ponto A, certo? Algum ponto A. Por exemplo, a gente poderia ter lá f de 1 mais f de 2 mais f de 3 mais f de 4. Vamos pôr, vai? Tá. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o somatório de 1, eu vou colocar assim, tá? De 1 até 2. E aqui a gente tem o somatório de 3 até 4, vocês não concordam comigo? Então, o que eu fiz foi separar. Eu quebrei esse somatório em dois somatórios, certo? Aí eu vim com a função de n, certo? De n, ó, do n até um ponto A, certo? Do n até um ponto A, que é isso aqui, que é exatamente isso aqui, do 1 até o 2, aqui eu fiz pequenininho, mas aqui é de forma geral, a gente não sabe quais são os valores, certo? Mais o somatório do o A mais 1, que segue o próximo, certo? O A já está aqui, ó, que é o nosso 2. Agora eu continuo do A mais 1, que no caso é o 3, certo? Do 3 para frente, até o M, certo? O nosso M aqui era do 1 ao 4, aqui vai ser do 3 ao 4, certo? Então por isso que do A mais 1 até o M. Eu coloquei outro índice, eu coloquei o índice J aqui, certo? Para não confundir, só para deixar explícito que são dois somatórios diferentes. Porque depois a gente vai ver que tem como fazer encadeamento, né? Ou composição de somatório. Opa, nossa, é meio feio. Colocar um somatório junto com o outro, sabe? Calma aí que já a gente chega nisso. Então, partindo dessa propriedade, é isso aqui, eu fiz essa quebra, tá? É bem evidente. Se tiverem dúvida, gente, podem deixar aí nos comentários, certo? No canal, que a gente responde sim. Agora, eu tinha falado, quando a função ela tiver duas variáveis, certo? Pode acontecer a gente ter duas variáveis. Então, tem a variável que está dependente, a variável dependente do somatório, é a que está no somatório, é a que varia do somatório, e uma outra variável independente do somatório, ou seja, ela é fora do somatório, ela não vai depender. A função, ela depende dessa variável, mas o somatório não, tá? Por isso que a função ela tem duas variáveis, mas o somatório só tem essa. Depois a gente vai ver somatórios com duas variáveis, tá? É caso de composição do somatório. Mas então, esse somatório só tem uma variável. Continua a mesma coisa, só vai variar ela, tá vendo? A função de n, tá? Aí depois n mais 1 e o x continua x, a gente não mexe no x. Mas, até o i ser m, tá? A gente não mexe no x. Que nem a gente fez com aqueles outros exemplos lá, por exemplo, quando a função era i mais 5. Quando era i mais 5, a gente variava o i. Variava 1 mais 5, depois 2 mais 5, tá? Então, esse aqui é como se fosse o nosso x, tá? A nossa função, tá vendo? Ela é função de i e de x. Então, o x não mexe, tá? O x ali continua lá. Agora, só mexe no i. Aqui é um caso, tá? Esse caso aqui que eu dei é que nesse aqui, ó, tá? A função tendo como variável o i e o x, e ela é x, tá? Essa nossa coisa aqui, o x, esse número qualquer, que quando for na função, tá? Mas essa outra nossa função, g de i. Eu coloquei uma função qualquer aqui, porque aqui poderia ser i ao quadrado, tá? Poderia ser, sei lá, outra coisa qualquer aqui. I ao quinta, poderia ser 3i à quinta, poderia ser qualquer outra função de i, poderia ser log de i, entendeu? Então, não importa, é uma outra função g de i, tá? Vocês vão ver bastante função lá na playlist do professor Wendel, tá? Então, a mesma coisa, então essa função ela vem aqui dentro, ó, vem aqui dentro do somatório, certo? Fica assim. E eu estou usando essas notações i, n, mas não importa, tá, gente? Tem materiais que trazem outras notações, mas o que importa, outras letras, né? Mas o que importa é vocês entenderem o conceito, tá?
Então, o que vai acontecer, essa propriedade que eu fiz aqui para vocês, o que vai acontecer é o seguinte, perceba que eu tinha colocado aqui, o 5 ele apareceu, ó, eu tinha colocado i mais 5 mais, 1 mais 5 mais 2 mais 5 mais 3 mais 5. Então, percebe que o 5 ele acabou aparecendo várias vezes, certo? Quantas vezes ele apareceu? É aí que tá. Por isso que eu pus essa propriedade aqui primeiro, tá certo? Essa propriedade, o que que era? Vamos só dar uma observação aqui, depois a gente volta aqui, tá? Que deu para puxar aqui, mas eu vou vir aqui, ó. Quando a gente tem a somatório, a função do i é 1 elevado a i, o que acontece? 1 elevado a qualquer coisa, continua sendo 1. Então vai somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 do n, o 1 elevado a n, aí 1 elevado a n mais 1, 1 elevado a n mais 2, até 1 elevado a m. Vai dar tudo m, vai dar tudo 1, certo? Então, o que acontece? Quantos 1s vão aparecer? Essa é a questão, tá? Quantas dessa constante vão aparecer? Se a gente vir, vamos pegar se o n valer 2, vai, por exemplo, 1 elevado a 2, mais 1 elevado a 3, mais 1 elevado a 4, tá? Então, vão aparecer quantas vezes? Tá vendo que apareceu 3 vezes. O que é esse 3? Esse 3 é o 4, tá? O limite superior, menos o limite inferior, mais 1. Por que essa formulinha aqui? É simples, tá? Quando a gente tem o limite superior menos o limite inferior, a quantidade, tá? Essa quantidade, o m menos o n, essa quantidade aqui, ó. Pra gente ir do n até o m, a gente tem n menos m. É n menos m, tá? Pra gente ir do n até o m. Mesma coisa, pra gente ir do 1 ao 9, a gente tem quantos números do 1 ao 9? A gente começa a contar do 2. Então o 2 é o primeiro, entendeu? Então a gente tem 9 menos 1, que vão dar 8. Mas a gente não conta 1. Então por isso que é o superior menos o inferior mais 1, que é a gente contando o primeiro, tá? Então a mesma coisa aqui, ó, a gente conta essa diferença entre o primeiro e o último, mais o primeiro, porque aqui a gente não conta o primeiro, tá? Por isso que é essa formulinha aqui. Da mesma forma, acontece aqui, ó. Acontece com o 5, tá? Que o 5, ele vai aparecer essa mesma quantidade de vezes. O x, ó, nosso x de forma geral, poderia ser 5, poderia ser 300, tá? Qualquer número. Então ele vai aparecer m menos n mais 1 vezes, certo? E depois a função, ela continua. É como se a gente tirasse o 5, a gente tirou essas 3 vezes o 5 aqui, e continuasse o nosso somatório mais 1, mais 2, mais 3. E esse aqui é o nosso somatório, certo? Por isso que a gente pode separar essa constante, porque ela acaba sendo uma constante. Se a gente estiver olhando só para a função que ela for definida pelo somatório, se isso aqui for uma outra função h de x, certo? Percebe que essa função h de x é um somatório de uma função de duas variáveis, só que essa variável aqui, i, ela está variando no somatório. E depois isso aqui vai dar uma constante pra gente. E ficou dependente só da variável x, essa função aqui definida por isso, tá? Então, só que aqui a gente está analisando o x como sendo uma constante. Porque ela é independente do somatório, por isso. Aí ela sai do somatório e o somatório permanece, tá? Mesma coisa. E se for uma função definida assim por alguma coisa vezes uma outra função, o que acontece é o seguinte, a gente vai ter o somatório aqui, vai somar, o i vai variar de n até m, certo? Ó, de n até m, x vezes o g, mais x vezes g de pá, aí vai até x vezes g de m, tá? O que a gente faz? Tira fator comum, que nem a gente viu nas propriedades de introdução, certo? Fator comum, o x, ele sai do somatório multiplicando, tá? Mesma coisa. Aqui ele sai aqui é quando soma e aqui é quando multiplica, tá ok? Certo, então galerinha, eu já deixei aqui pronto a parte 3, tá? Só que ainda vai ter mais que isso, então por hoje é só, tá? Essa aula é só, daqui a pouco nós já vamos para a terceira parte, que vai ser a aula 7, certo? E
Eu gostaria que vocês deixassem o curtir ou não curtir aí embaixo do vídeo, pra gente ver. Deixe seu comentário também para ver o formato, se vocês estão gostando. Comentem o que vocês acham que ficou legal, o que vocês acham que a gente poderia mudar para melhorar a aula para vocês mesmos, tá ok? Obrigado então, até mais.